Fala, impressionadores! Bora para mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar a fórmula switch, que é basicamente para você conseguir fazer condições do Power BI. Uma forma bem simples de você conseguir criar condições, assim como a fórmula if ou a fórmula C no Excel, se você já usou, vai ser um jeito muito simples de você conseguir fazer isso. Então, bora para a aula de hoje. Para a gente começar, não esquece que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link com material para você conseguir fazer o download e praticar o passo a passo junto comigo. Vai ter essa base de dados aqui para fazer o download. Então já clica aqui na descrição, faz o download do material, deixa o like se você gosta desse tipo de aula de fórmula, te ensinando a fazer análise com fórmulas aqui no Power BI, porque se você gostar, quer dizer que é um sinal para eu fazer mais conteúdo nesse sentido. E bora para a aula de hoje. Bom, seguinte, então eu trouxe aqui um exemplo, uma base de dados com um cadastro de funcionários de uma empresa, fictícia, obviamente, para a gente conseguir fazer algumas análises com a função switch. Bom, seguinte, para a gente começar primeiro, eu sempre gosto de deixar a tabela meio que numa ordem que faça sentido. Então, por exemplo, tem aqui as matrículas da galera, eu vou colocar em ordem crescente das matrículas. Então, ó, ID do RH, que são as matrículas de funcionários, vou clicar aqui na setinha para baixo, em ordem crescente. Beleza. E aí, qual que é a ideia? Imagina o seguinte, a gente vai querer fazer algumas análises condicionais. Então, por exemplo, eu quero saber quais são os funcionários que estão ativos na empresa e quais são os funcionários que já saíram, que já foram desligados. E aí, no caso, por exemplo, a gente tem essa data de demissão que diz pra gente se aquela pessoa já saiu, que ela vai ter a data de demissão dela aqui, ou se a pessoa continua na empresa. Deixa eu até colocar outra formatação de data. Vou ver aqui em cima e vou colocar data abreviada, para ficar melhor de enxergar. Show! Então, se a data de demissão da pessoa está vazia, quer dizer que ela continua na empresa. Ela é uma pessoa que está ativa na empresa. Agora, se ela está com a data de demissão preenchida, quer dizer que ela já saiu. Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma coluna que vai me dizer se aquele funcionário é um funcionário que está ativo ou se é um funcionário que foi desligado, pediu demissão ou foi desligado, assim por diante. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova coluna que vai me dizer funcionário ativo ou funcionário desligado, baseado nessa condição. Se a data de demissão estiver vazia, quer dizer que eu quero colocar que vai ser ativo. Agora, se a data de demissão estiver preenchida, quer dizer que a pessoa já saiu da empresa ali, por exemplo. Então vamos lá, para a gente fazer essa avaliação para saber se o funcionário é ativo ou não, vamos criar uma nova coluna com a fórmula switch para avaliar essa condição. Se o texto está vazio, vai ser funcionário ativo. Se o texto está preenchido, né, se a data está preenchida, quer dizer que é funcionário desligado. Show! Então vou clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui na minha tabela, vou ver aqui em nova coluna, e aí vai abrir a barra de fórmulas ali em cima para a gente. E aí vou chamar essa fórmula aqui de status funcionário, e depois do sinal de igual para começar a fórmula, eu vou só pular uma linha só para questão de organização mesmo. Então, vou dar um Shift Enter aqui agora e vou colocar a fórmula switch. A fórmula switch, ela tem dois jeitos de usar. Eu vou te mostrar os dois. O primeiro deles é você colocar aqui na expressão qual é a coluna, qual é o valor que você quer entender o que está escrito nele. No caso, eu quero ver a data de demissão para saber se ela está vazia ou se ela está preenchida. Basicamente isso. Então, o que eu teria que colocar aqui na expressão é a data de demissão. Beleza? Então, como é que funciona a fórmula switch? Ela tem primeiro a expressão, ou seja, o que eu quero avaliar. No caso, eu quero avaliar a data de demissão. E depois ela vai ter o seguinte, ó, valor 1, resultado 1. E aí esses três pontinhos são valor 2, resultado 2, valor 3, resultado 3. O que isso quer dizer? O valor é qual é a minha condição, com o que eu estou comparando a data de demissão. Por exemplo, eu quero saber se a data de demissão está vazio. Então, meu valor 1 seria vazio. O resultado 1 seria o quê? Seria qual o resultado que eu espero da fórmula se a data de demissão atender a essa primeira condição. E depois eu posso botar mais condições e mais resultados e assim vai. Então vamos fazer aqui juntos. Beleza, coloquei a expressão que é a data de demissão, que é o que eu estou olhando. Estou olhando a data de demissão. Vírgula. Deixa eu pular uma linha. Qual que é o valor 1? Ou seja, o que eu quero saber, da data de demissão? Quero saber se ela está vazia. Porque se ela está vazia, quer dizer que é um funcionário ativo. Bom, para eu verificar se uma data está vazia, se um valor está vazio no Power BI, a gente usa a formulazinha blank. Porque a fórmula blank, ó, só clicar nela, ela já abre e fecha parênteses, ela verifica se um valor é vazio ou não. Show? Beleza. Então, eu quero saber se a data de demissão é blank. Vírgula. Agora percebe que ele está pedindo para eu preencher esse resultado 1. O que é resultado 1? É basicamente o que eu quero que a fórmula me retorne se
a expressão for igual ao valor 1. Tranquilo? Então, se a expressão, que é a data de demissão, for igual ao valor 1, que é vazio, ele vai me dar esse resultado 1. Então, o que é o resultado 1 se a data de demissão for vazia? Eu quero escrever que o funcionário está ativo. Eu vou escrever entre aspas, porque é um texto, funcionário ativo, fecha aspas. E agora é o seguinte, vou colocar vírgula, e aí eu posso fazer das duas uma. Ou eu posso colocar novas condições. Então, data de demissão e aí primeira condição. Depois eu posso botar... Então, eu poderia botar condição 1, resultado 1. Depois, condição 2, resultado 2. Depois, condição 3, resultado 3. Condição 4, resultado 4. Condição 5, resultado 5 e assim por diante. Show! Funciona. Mas, no caso, eu só tenho dois cenários possíveis, concorda? Eu só tenho funcionário ativo ou funcionário desligado. Então, não preciso ficar testando outras condições. Porque se ele não estiver ativo, ele vai estar desligado. Então, eu já posso direto cuspir o último resultado possível, que seria funcionário desligado. E fechar o parênteses. Porque aqui, o que está acontecendo? Deixa eu até antes do funcionário desligado pular uma linha. E aqui também, antes de fechar o parênteses também. E eu vou até só fazer o que a gente chama de indentação, né, de organizar a fórmula, na segunda linha da fórmula. Vou dar o tab, na terceira também, na outra também, show. E vou dar um enter. Só para questão de organização mesmo. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? Eu estou verificando a informação data de demissão. E aí eu estou colocando, se for vazio, você vai escrever funcionário ativo. Caso contrário, ou seja, se a data de demissão não estiver vazia, se ela estiver preenchida, vai escrever funcionário desligado. Então, o que acontece? A partir do momento que eu coloco, por exemplo, vamos lá, coloquei a expressão, data de demissão. E aí, as informações, se eu estou colocando uma condição e eu estou colocando um resultado, elas vêm em pares, digamos assim, né? Então, condição, resultado. Condição, resultado. Condição, resultado. No caso, eu coloquei uma condição e um resultado. E aqui no final, eu só coloquei mais uma informação, eu não coloquei mais uma dupla de informações. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, como eu não coloquei mais uma dupla de informações, só coloquei mais uma informação, quer dizer que isso aqui é meu resultado final. Então, olha só, deixa eu até refazer o finalzinho para te mostrar, vírgula. Você percebe que, depois de eu ter colocado a expressão, o valor 1 e o valor 2, e o resultado 1, então expressão, valor 1 e resultado 1, eu poderia ou colocar valor 2, que seria a segunda condição, e o resultado 2, caso a segunda condição fosse satisfeita, ou eu poderia botar direto esse else, que é o caso contrário. Então quer dizer que a partir desse momento que eu já coloquei a primeira condição e o primeiro resultado, se eu só colocar mais uma informação, quer dizer que eu não estou colocando uma condição, quer dizer que eu estou colocando já o valor final, caso essa primeira condição não seja atendida. Faz sentido? Então beleza, condição 1, resultado 1, vírgula. Vou colocar, se não for funcionário ativo, vai ser funcionário desligado. Fecha aspas, fecha parênteses e dá um enter. E olha só aqui do lado. Data de demissão vazia, funcionário ativo. Data de demissão preenchida, funcionário desligado. Então, todo mundo que está com data de demissão preenchida está com funcionário desligado. Todo mundo que está data de demissão vazia está funcionário ativo. Então, a princípio, funcionou perfeitamente. Beleza. Só que, repara um detalhe que vai ser importante agora, que é o seguinte. Essa fórmula, o que a gente fez? A gente usou a fórmula switch para comparar, digamos assim, valores de forma estática. Como assim de forma estática? Quer dizer que eu estou comparando se a data de demissão é igual a vazio. Ponto. Agora, como que eu consigo fazer na fórmula switch para saber se o valor, por exemplo, se a avaliação do funcionário é maior do que 8, ou menor do que 7, ou maior do que 6 e assim por diante? Então, lembra que eu falei que a gente tem dois jeitos de usar a fórmula switch? A primeira delas é a gente colocar a própria coluna que eu já quero comparar, só que aí eu só vou, se eu colocar a própria coluna aqui no início, na expressão, eu só consigo fazer comparações do tipo igual. Então, data de demissão é igual a tal coisa, por exemplo, igual a em branco. Ou data de demissão é igual a tal valor. Só consigo colocar condições estáticas, ou seja, só data de demissão é igual a alguma coisa específica. Eu não posso fazer outros tipos de comparações.
Então, maior do que, menor do que, isso eu não conseguiria fazer desse jeito. Mas é agora que eu quero te mostrar o outro jeito de usar a fórmula switch. Então, vamos lá. O segundo jeito de usar a fórmula switch é o seguinte. Imagina que eu tenho essa avaliação do funcionário aqui. E aí eu quero separar a galera em categorias. Deixa eu até colocar um bloquinho de notas. Ó. Então, se a nota do funcionário for maior do que 8, for maior ou igual a 8, quero colocar aqui a avaliação excelente. Excelente. Então, se a nota for maior ou igual a 6, quero colocar aqui a avaliação padrão. Se for abaixo de 6, quero colocar aqui a avaliação crítica. Show? Então, excelente, padrão e avaliação crítica. E repare que agora vai ser um pouquinho diferente, porque agora eu quero fazer comparações do tipo maior igual, menor igual e assim por diante. Então, eu vou te mostrar o segundo jeito de usar a fórmula. Show de bola. Então, eu vou criar uma nova coluna para me dizer se a avaliação é excelente, é padrão ou é crítica. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em nova coluna, e vou chamar essa coluna aqui de avaliação, de resumo avaliação. Resumo avaliação. E eu vou colocar a fórmula switch. E aí, lembra o seguinte. Aqui na expressão, se eu só quero fazer comparações do tipo igual, a nota é igual a tanto, a nota é igual a tanto, a nota é igual a tanto, eu posso colocar a própria coluna que eu quero comparar. Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer outros tipos de comparação. Maior igual, menor igual e assim por diante. Para isso, sempre que eu quero fazer outros tipos de comparação, eu vou usar aqui dentro da expressão simplesmente o termo true. Termo true. Esse termo true aqui. E ele vai fechar e abrir, ele vai abrir e fechar parênteses. O que é isso? Basicamente eu estou falando o seguinte, ó, Power BI. Eu ainda não te falei exatamente, obrigatoriamente qual é a coluna que tem os valores que eu quero comparar. Não falei isso. A única coisa que eu estou falando é, você vai procurar, de todas as condições que eu te falar a partir de agora, qual que é a condição verdadeira. É isso que eu estou te falando. É isso que eu estou falando para ele. Então eu estou falando, ó, você vai ver qual das próximas condições é verdadeira. A condição que for verdadeira, você vai atender ela. Você vai colocar o resultado dela. Show? Então eu coloquei true, vírgula. Agora eu vou colocar, de novo, valor 1, resultado 1. Valor 2, resultado 2. Então, lembrando que valor é a minha condição. Como eu não falei qual é a coluna que tem os valores que eu quero comparar, agora eu vou colocar a minha condição completa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, olha só, vou colocar a avaliação do funcionário, e eu quero saber se ela é maior ou igual a 8. Então, repara como fica um pouco diferente da outra forma que a gente usou. Da outra forma que a gente usou, eu não colocava a condição completa, só colocava o valor final. Blank, no outro caso. Nesse caso, não, estou colocando a comparação completa, porque é a única forma de eu fazer isso na fórmula switch. Eu preciso colocar o true ali no início, e aqui dentro eu preciso colocar a condição completa. Então, condição 1, resultado 1. Qual é o meu resultado se o valor for maior ou igual do que 8 da avaliação? Resultado que eu quero escrever entre aspas vai ser avaliação excelente. Fecha aspas. E beleza, foi meu resultado 1. Vírgula. Agora eu posso colocar minha condição 2, resultado 2. Condição 3, resultado 3 e assim vai. Bom, posso colocar mais uma condição? Posso, justamente porque eu tenho 3 possibilidades, né? Avaliação excelente, padrão e crítica. Então vamos colocar a próxima aqui. Vamos lá. Se não for avaliação excelente, eu tenho que verificar se a avaliação do funcionário for maior ou igual a 6. Beleza? Lembrando que se ele chegar até aqui, é porque ele obrigatoriamente é menor do que 8. Porque eu já olhei. Se for maior ou igual a 8, ele vai parar aqui. Avaliação excelente. Se ele chegar nessa linha, quer dizer que com certeza é menor do que 8. Show? Então, se a avaliação for menor ou igual a 6, vírgula, quer dizer que eu quero escrever a avaliação padrão. Ou avaliação na média. Vírgula. Caso contrário, o que vai acontecer? Aí eu posso fazer isso aqui. Eu posso colocar condição 3 e resultado 3, por exemplo. Posso colocar a avaliação do funcionário menor do que 6, resultado, a avaliação crítica. Posso fazer isso com certeza, mas tem um jeito mais fácil que é simplesmente eu colocando só o valor que sobrou, que é a avaliação crítica. Porque concorda comigo que se a pessoa não tiver avaliação excelente, nem avaliação na média, ou seja, não tiver nota maior ou igual a 8, nem maior ou igual a 6, só sobrou nota menor do que 6. Então não preciso fazer essa terceira condição. E é só fechar o parênteses
e dá o Enter. E aí só repara o seguinte, então eu preciso que você tenha isso claro na sua cabeça. As duas formas de usar a fórmula switch são, a primeira delas, você pode já colocar o valor que você quer comparar se você for fazer comparações do tipo igual. Então, valor é igual a tanto, valor é igual a tanto, valor é igual a tanto. Aí você pode. Se você quiser fazer qualquer outro tipo de comparação, você usa direto a fórmula true, beleza? E aí olha só como é a fórmula true, porque aí você vai falar o seguinte, ó. Eu vou colocar a condição e você vai me dizer qual é a verdadeira e vai me retornar o resultado. Então, por exemplo, aqui a avaliação do primeiro funcionário, 8.4, avaliação excelente. A avaliação desse funcionário aqui, 7.8, avaliação na média. Aqui esse outro, deixa eu ver se tem alguém abaixo de 6. Cara, será que não tem ninguém abaixo de 6? Só pra dar uma salvada? Deixa eu ver. Senão eu troco aqui a regra para acho que não tem ninguém abaixo de 6. Que bom, né? Que quer dizer que a empresa tá... Ah, não, tem alguém com avaliação crítica aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Botar no filtro avaliação crítica. Tem 4 funcionários, tá vendo? Que estão com nota abaixo de 6, estão com avaliação crítica. Então só filtrei ali, vou limpar o filtro. Show! Então repara como fica esse funcionamento. E aí, só para fazer o adendo aqui, que é o seguinte. Lembra que eu te mostrei então os dois jeitos de usar. Você colocando na expressão da switch a própria coisa que você quer comparar, por exemplo, a própria coluna, ou você colocando a função true. E aí eu já te adianto. Se você preferir, você pode sempre usar a função true, porque sempre vai funcionar. Como assim? Se liga, vou refazer aquele primeiro exemplo que eu tinha feito do status do funcionário, só que no formato do true que eu falei que é padrão. Sempre funciona se você quiser sempre. Se você não quiser ter que se preocupar com, tem o jeito A e o jeito B de usar, vou te mostrar como é que você pode usar de forma padrão, começando sempre com o true. Então, ó, eu quero avaliar o status do funcionário, se está ativo ou não. Então, botão direito, nova coluna, vou chamar aqui de status funcionário 2, só para a gente saber que é um segundo teste. Vou colocar a fórmula switch, e aí, ao invés de colocar a expressão, a data de demissão, ao invés de fazer isso que a gente fez na primeira opção, eu vou colocar o true de novo, beleza? Por quê? Porque aí agora eu estou falando o seguinte, ó, eu não avisei ainda qual é o valor que eu vou comparar. Eu vou fazer isso lá nas próprias condições ali, um por um. Vírgula. E agora na condição eu vou fazer o quê? Minha condição é, se a data de demissão for igual a blank, vírgula, qual é o meu resultado? Vai ser funcionário ativo. Vírgula, caso contrário, se não for funcionário ativo, vai ser funcionário desligado. Fecha o parênteses, dá Enter. E vai dar exatamente o mesmo resultado. Então repara a diferença do primeiro. No primeiro, o que eu fiz? Eu já coloquei na expressão direto a data de demissão. Por quê? Por que eu podia fazer isso? Porque a minha comparação era do tipo igual. Data de demissão igual a blank. Então eu já posso deixar aqui direto. Agora, eu poderia também ter feito com o true, tranquilo? Porque aí com o true a única diferença é, eu vou ter que colocar a condição completa aqui. Data de demissão igual a blank. Coisa que eu não tive que fazer lá atrás. Não tive que colocar nenhum sinal de igual aqui. Porque o sinal de igual está implícito, digamos assim. Então, data de demissão igual a blank. Beleza? Show! Assim como não funcionaria se eu tivesse testado, porque eu estou te falando isso que eu já testei, digo, anos atrás, quando eu estava aprendendo Power BI, eu fui tentar entender a fórmula switch. Primeira coisa que eu fui testar a fórmula switch era isso aqui, ó, nova coluna, vou colocar resumo avaliação 2, falei, pô, switch, então aqui é só colocar o valor que eu quero comparar. Então, ó, a avaliação do funcionário, na minha cabeça ia ser exatamente isso aqui, ó, deixa eu só colocar aqui embaixo, avaliação do funcionário, vírgula, agora tem que colocar a condição. Então, na minha cabeça ia ser, pô, só colocar aqui maior ou igual a 8, depois a condição, só que olha só, ele já dá erro, tá vendo? Então, na minha cabeça isso funcionava, porque, pô, é só colocar qual o valor que eu quero comparar aqui e depois a minha condição. Só que não funciona, porque aqui ele está partindo do princípio, quando eu já coloco o valor que eu quero comparar, que são só condições do tipo igual. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, maior ou igual a 8, não funciona. Se eu colocasse só 8, ele ia funcionar para um tipo específico de objetivo, que é ver se a avaliação do funcionário é exatamente igual a 8. Então, de novo, o que eu recomendo? Se você não quiser decorar nem nada do tipo, deixa eu até excluir essa coluna aqui, ó, botão direito, excluir. Se você não quiser se preocupar com, meu Deus, o jeito 1, o jeito 2 de usar não sei o quê, cara, vai no true que não tem erro nenhum.
você vai colocar switch, vai colocar true, e lembrando, por que true? Porque você está buscando qual dessas condições atende a isso aqui, atende à expressão true, ou seja, qual dessas condições é verdadeira. Então ele vai olhar, essa condição é verdadeira, é igual a verdadeiro, por isso que aqui é o sinal, como se fosse um sinal de igual, tá vendo? Estou colocando, essa condição é igual a verdadeiro, porque todas as condições que você coloca aqui, elas na verdade, elas retornam ou o termo true ou o termo false. Então, na verdade, o que ele está fazendo aqui é, você está pegando essa expressão e você está vendo se essa condição é igual a true. Se essa condição for igual a true, ele vai ser atendido e vai te mostrar o resultado. Se essa condição for falsa, ele vai retornar falso e não verdadeiro, e ele vai partir para o próximo critério, para a próxima condição, até chegar na primeira condição que for verdadeira, beleza? Então aqui ele vai respeitar a ordem. Você pode acabar tendo, se você fizer na sua lógica, mais de uma condição verdadeira, mas ele vai pegar sempre a primeira, porque ele vai sempre na ordem, tranquilo? Só que, por exemplo, numa fórmula if da vida, numa fórmula C, você não conseguiria colocar exatamente duas condições verdadeiras numa única fórmula. Então, aqui na switch você pode fazer, só que a primeira que for atendida, ela já vai retornar o resultado. Então, olha só como é que ficou. Pedir para ele avaliar a condição que for verdadeira. Se o funcionário for a nota dele maior ou igual a 8, ele vai ser avaliação excelente. Maior ou igual a 6, avaliação na média. Caso contrário, que é o último que sobrou, avaliação crítica, e já ficou aqui certinho pra gente. Então, cara, a fórmula switch ela é muito boa porque você consegue, em uma única fórmula, avaliar várias condições. Já se você fosse usar a fórmula padrão if, quanto mais possibilidades você tiver, você vai ter que ficar colocando uma fórmula dentro da outra. Então, fórmula if, dentro da fórmula if, dentro da fórmula if, dentro da fórmula if. Aqui você pode colocar quantas condições você precisar em uma única fórmula. Por isso que é uma fórmula muito boa para você conseguir fazer análise de Power BI. Então, se você gostou, se você curtiu essa aula, se você gostou dessa fórmula, já senta o dedo aqui no like e comenta aqui embaixo qual é a próxima fórmula que você quer aprender, o que você quer aprender de Power BI. A gente está de olho nos comentários, pegando as sugestões de vocês para criar os próximos vídeos. Então já comenta aqui embaixo o que você quer aprender. E não esquece que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo o link de um mini curso gratuito para você já baixar, pegar os materiais, conseguir assistir e aprender mais sobre... Vou deixar um mini curso de fórmulas no Power BI. Então já deixa o like, baixa o mini curso que está aqui na descrição para continuar evoluindo a nossa ferramenta e a gente se vê no próximo vídeo.